Nessa imagem, a gente vê uma transferência de energia, ou seja, a transferência de uma energia hidráulica, ok? Uma energia hidráulica em uma energia mecânica rotativa, que é o giro dessa turbina, através da queda d'água, ou seja, da força em função da energia cinética que a água adquire quando desce esse conduto de água e atinge as paletas da turbina. Ok, vamos olhar agora aqui para a nossa imagem de transferência de energia no caso de um motobomba. Pois bem, estou desenhando aqui no motor elétrico, acoplamento e bomba. Ok? Perfeito. Vamos colocar aqui uma linha de pressão e uma linha de sucção em nossa bomba. Ok. Quais são as transferências de energia envolvidas nesse conjunto? Eu tenho uma energia elétrica, que é a energia elétrica do motor. Essa energia é convertida numa energia mecânica, que é a energia de giro desse eixo, chamar de energia mecânica 1. Essa energia mecânica ela é transmitida ao eixo da bomba através de um conjunto de acoplamento, ou seja, eu tenho uma transferência da energia mecânica 1 para esse eixo aqui. Vamos chamar essa nova energia de energia mecânica 2, que é ligeiramente menor do que 1 em função da perda no acoplamento. Essa energia mecânica, ou seja, esse eixo em movimento, transfere o movimento para o conjunto rotativo da bomba e, consequentemente, eu tenho aqui a energia hidráulica, que para o nosso sistema hidráulico ela se apresenta na forma de vazão. Então percebe que eu tive aqui transferências de energia. Eu passei de uma energia elétrica para uma energia mecânica, ok? E ao fim de uma energia mecânica para uma energia hidráulica. Ok, Robson, e o que isso tem a ver com o assunto cilindros hidráulicos? Os cilindros hidráulicos eles têm exatamente o objetivo de transformar agora essa energia hidráulica novamente em energia mecânica. Aqui é um desenho muito engraçadinho que mostra diversas formas que isso pode acontecer. Então aqui eu tenho em vários momentos o desenho de um cilindro hidráulico que recebe pressão aqui no fundo, fazendo esse movimento de avanço, ok? Poderia estar aqui, por exemplo, empurrando uma carga de um ponto A até um ponto B. Ok? Aqui eu tenho o mesmo cilindro fazendo um movimento agora de içamento de uma carga. Perfeito. Aqui eu tenho ele também içando uma carga, porém utilizando uma roldana. Aqui eu tenho ele fazendo o retorno, seria um paralelo com esse aqui, só que o movimento na direção oposta. Aqui eu tenho ele movimentando uma carga articulada em um olhar. Esse é um caso bem interessante. E aqui eu tenho também, isso aqui é muito visto em injetoras de plástico, sistema de fechamento de molde, uma outra forma desse cilindro realizar esse trabalho. A partir dessa figura a gente já pode imaginar também qual é a simbologia de um cilindro hidráulico, né? A simbologia de um cilindro hidráulico ela é basicamente essa daqui. Perfeito. Eu posso ter ele de simples ação, posso ter ele de dupla ação, eu posso ter ele de simples ação, retorno por mola, perfeito? Eu posso ter ele de simples ação, avanço por mola e retorno hidráulico. Eu acho que nesse caso especificamente é pouco interessante que a gente se atenha muito à simbologia. Vamos discutir mais as particularidades desse componente. Vou descer um pouco mais. Vamos olhar aqui internamente. Essa é uma construção de cilindro, nós chamamos de cilindros tirantados. E vamos falar aqui quais componentes internos que esse cilindro apresenta. O primeiro deles é a haste. É exatamente esta peça aqui. Ela sim é o elemento responsável, em alguns casos, em transmitir a energia hidráulica, ou seja, a energia que entra por aqui na forma de pressão,
numa energia mecânica, ou seja, numa energia desse eixo, da ponta desse eixo, dessa haste, empurrando, puxando uma carga e etc. Eu tenho a camisa, que nada mais é do que esse tubo aqui fora. Nós estamos vendo o cilindro em corte, né? Então esse é um tubo cortado. Perfeito? Temos o êmbolo, que é esse componente. Cabeçotes, o cabeçote traseiro e o cabeçote dianteiro. Os tirantes, que são 4. 1, 2. Aqui nós estamos vendo os mesmos tirantes porque o cilindro está cortado, né? Então você espelha isso para o outro lado, nós teremos 4 tirantes. Aqui nós estamos vendo os 2. Pode ver que ele é travado com porca de um lado e porca do outro. Isso é uma das formas construtivas. Cilindros hidráulicos têm diversas formas de serem construídos. Aqui você tem as vedações do êmbolo, um conjunto feito por anel guia e vedação. Ok? E aqui nós temos a vedação da haste, ou seja, temos o anel raspador responsável por evitar a entrada de contaminante externo no cilindro, os elementos de vedação da própria haste, o elemento que faz vedação entre esse conjunto que nós chamamos de bucha guia da haste e o cabeçote. Então você tem um anel O-ring aqui fazendo essa vedação. Perfeito? E importante falar também do próprio componente, que é a bucha, porque é nela que a haste ficará apoiada. Perceba que à medida que eu avanço esse cilindro, ou seja, que eu abro ele, o momento, né, a força na extremidade dele, ela tende a ser maior à medida que eu aumento a distância, uma vez que momento é força vezes a distância. Então, para que esse momento não seja muito grande e não aconteça isso com a haste, e consequentemente também danificando elementos de vedação, eu tenho esse apoio aqui na frente como forma de eu diminuir a distância. Ao invés de eu ter a distância do êmbolo até a ponta, eu tenho desse ponto até a ponta. Então ele é um ponto de apoio auxiliar. Reforço para vocês o seguinte: cilindros hidráulicos eles aparecem de diversas formas construtivas. Para muita gente é o componente mais conhecido da hidráulica, então os leigos conhecem muito bem os cilindros, ou acreditam que conhecem, é por isso que se comete muito erros com relação a esse componente. Todo mundo acha que pode reparar, todo mundo acha que é um componente simples, o que não é verdade. Mas não faz muito sentido a gente ficar entrando demais aqui em tecnicismos desse componente, uma vez que ele varia muito em função de fabricante. Quais são as leis hidráulicas que regem o funcionamento desse componente? A primeira é a lei de Pascal. Vamos colocar o nosso cilindrinho aqui do lado. O que Pascal diz? Que a pressão é igual à força sobre a área. Olhando para esse nosso cilindro, a área é exatamente a seção circular do êmbolo. A pressão é a pressão que vem de bomba, ou seja, que entra no cilindro. E a força está correlacionada com a carga que eu quero movimentar, ou seja, subir ou descer. A outra equação que rege o funcionamento desse componente é a lei da continuidade, que diz que vazão é igual a velocidade vezes a área. Ou seja, se eu quero calcular a velocidade desse componente, eu pego a vazão que a bomba me fornece e divido por essa área, vamos botar a área aqui, né? Essa área do êmbolo. E divido, por exemplo, se eu estiver medindo a velocidade de avanço, eu divido pela área do êmbolo, perfeito? Eu posso também fazer o contrário, né? Definir uma velocidade que eu quero e com base nela definir qual é a vazão ou qual é a área desse cilindro. Esses aspectos normalmente fazem com que, comumente nos projetos desses sistemas hidráulicos, o ponto de partida seja o cilindro e todo o restante do sistema hidráulico se desenvolva a partir do cilindro hidráulico, ok? Um outro ponto curioso e que traz muita versatilidade a esse componente é os diversos meios de fixação. Nós falamos numa aula anterior de um cilindro hidráulico, por exemplo, realizando o movimento de içamento de uma lança, de uma roda de caçamba. Colocamos aqui uma roda de caçamba, aqui está a lança dela,
aqui a estrutura da máquina. Eu tenho, por exemplo, aqui um cilindro hidráulico fazendo o levantamento dessa lança. Como ele está fixado? Ele pode estar fixado por um olhar traseiro, ou seja, o cilindro possui um olhar e a máquina possui um olhar, de maneira que o cabeçote traseiro ele possua esse olhar e a máquina possua esse olhar. E eu pino essas duas partes, ou seja, eu coloco um pino aqui e pino um contra o outro. E eu posso fixar da mesma forma aqui na frente. Essa não é a única forma de fixar. Eu posso fixar um cilindro, por exemplo, pela flange dianteira. Tem aqui um cilindro e eu fixo nele numa máquina através dessa flange aqui. Eu tenho aqui a flange da máquina, com furos, por exemplo, 4 furos, se estivermos vendo em corte, e eu fixo o cilindro nessa flange. Eu posso fixá-lo lateralmente, posso fixá-lo por munhões, que são construções intermediárias. Não acho interessante a gente esgotar esse assunto aqui, por quê? Porque exatamente pelo fato de que você tem uma infinidade de formas de fazer uma infinidade de coisas com cilindros hidráulicos. Por fim, eu quero falar para vocês rapidamente sobre quais características comumente você precisa definir ao adquirir um cilindro. Ou seja, a primeira dela, obviamente, é qual a classe de pressão que esse cilindro vai trabalhar. A segunda é qual é o tipo de fixação. A força que eu preciso vai me dizer qual é o diâmetro do êmbolo e, consequentemente, o diâmetro da haste. E a forma que eu realizo o trabalho vai me dizer qual é o curso desse cilindro. Qual é o curso? Ou seja, quanto eu consigo subir essa lança, quanto essa haste se desloca.